8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos, servindo aos camaquenses. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Agora 4 horas e 11 minutos, 23 graus é a temperatura em Camaquã. Redação Acústica no ar a partir de agora com as principais informações desta tarde. Este é o Redação Acústica até às 5:30 da tarde, onde você acompanha todas as nossas informações pelo rádio 97,7 FM, também em vídeo pelo Facebook e YouTube da Acústica. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021 e a partir de agora a gente confere as manchetes importantes desta tarde. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve depor presencialmente a Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura eventual interferência política na corporação. A informação chegou em ofício enviado nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal por meio da Advocacia Geral da União. Bolsonaro é investigado no referido inquérito. As diligências foram abertas após denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Com a manifestação, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, retirou de pauta um recurso que seria votado para avaliar se Bolsonaro poderia depor por escrito ou se deveria comparecer pessoalmente à oitiva. Moraes vai avaliar se existe perda de objeto, ou seja, extinção do motivo para julgar o tema, com a decisão do presidente. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz informou que vai participar do estudo de fase 3 do medicamento Molnupiravir, fabricado pela farmacêutica MSD, que atua impedindo a replicação do SARS-CoV-2 no organismo de pessoas infectadas. Segundo a fundação, a pesquisa deve começar na próxima semana de forma simultânea em 7 centros no Brasil, sendo sob responsabilidade da Fiocruz no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, com a coordenação dos pesquisadores Júlio Croda e Margarete Dalcomo. Na fase 3, o Molnupiravir será administrado por via oral 2 vezes ao dia, durante 5 dias consecutivos em pessoas que residem com alguém que testou positivo para a Covid-19 nas últimas 72 horas e apresenta pelo menos um sintoma associado à doença. A pesquisa terá duração de 6 meses. Mais de 200 arquivos com conteúdo relacionado à pornografia infanto-juvenil foram encontrados pela equipe do Instituto Geral de Perícias durante o desdobramento da 5ª fase da Operação Infância Protegida da Polícia Civil. A ação ocorreu ao longo da terça-feira em Porto Alegre. Um homem de 27 anos foi preso. 2 mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Restinga e Cavalhada, sendo apreendidos equipamentos como discos rígidos de notebook, pendrives, telefones celulares e dispositivos de armazenamento de arquivos digitais. Todo o material será analisado pelos peritos da Seção de Informática Forense do Departamento de Criminalística do IGP. A 5ª fase da Operação Infância Protegida foi realizada pela Divisão Especial da Criança e do Adolescente da Polícia Civil nos dias 24 e 25 de agosto deste ano, com o objetivo de combater o armazenamento, a produção e o compartilhamento de pornografia infanto-juvenil na internet. Houve 6 presos e 7 indiciados naquela ação. A Caixa libera nesta quarta-feira o saque da 6ª e penúltima parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores informais nascidos em abril. Os inscritos por meios digitais ou CadÚnico recebem primeiro em depósito em conta digital, que pode ser movimentada por aplicativo para pagamentos de boletos e compras. Depois, o valor é liberado para resgate e transferências. O calendário de saques vai até o dia 19 de outubro, para os nascidos em novembro e dezembro. O pagamento em depósito da 7ª e última parcela começará no dia 20 de outubro e prosseguirá até o dia 31 de outubro, com resgate em dinheiro no período de 1º a 19 de novembro. Os integrantes do Bolsa Família que recebem o auxílio conforme o calendário habitual do programa vão receber a última parcela de 18 a 29 de outubro.
Enquanto isso, as empresas aéreas Gol, Latam Brasil, Voipass e Itapemirim adotaram como regra a vacinação obrigatória de todos os seus funcionários. A informação foi comunicada pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que reúne essas empresas. Segundo a associação, o objetivo da determinação é ampliar a segurança e bem-estar de todos os passageiros e colaboradores. Há prazos diferentes para a implementação da medida entre cada companhia, mas, em geral, a regra começa a valer até o fim de 2021. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, propôs a partidos da base e da oposição um acordo segundo o qual o ICMS, imposto estadual, incidiria sobre o preço médio dos combustíveis nos últimos 2 anos para reduzir o valor da gasolina. O presidente da Câmara estabeleceu como uma de suas prioridades reduzir o preço dos combustíveis, em meio a ataques aos repasses de preços praticados pela Petrobras e a críticas aos estados que não querem diminuir suas alíquotas de ICMS. Lira se reuniu na noite de segunda-feira com líderes da base para negociar um texto. A intenção inicial do presidente da Câmara era votar a proposta nesta terça-feira, depois de conversar com a oposição. O ICMS é calculado com base em um preço de referência, conhecido como PMPF, Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final, revisto a cada 15 dias de acordo com pesquisa de preços nos postos. Sobre este valor, são aplicadas as alíquotas de cada combustível. Já o comércio do Rio Grande do Sul inverteu o crescimento e registrou forte queda no volume de vendas em agosto no confronto com julho, quando o setor chegou a crescer mais de 10% frente ao mês anterior. O recuo foi de 4,9% maior que o verificado na média do Brasil, que teve redução em vendas de 3,1%. Já no chamado comércio ampliado com veículos e materiais de construção, a venda de itens para obras e reformas tiveram a primeira queda da pandemia. O segmento teve redução de 6,2% na comercialização em relação a agosto de 2020. A comparação é apenas com o mesmo do ano anterior. Mesmo assim, as lojas têm alta de 15,7% no ano e 17,8% em 12 meses. Os dados são da mais recente pesquisa mensal do comércio do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul tem nesta quarta-feira um total de 438 pessoas hospitalizadas em unidades de tratamento intensivo, as UTIs com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. O número não é o maior dos últimos dias, tampouco o menor. E é exatamente isso que chama a atenção ao se analisar o cenário atual da pandemia de Covid-19 no estado. Há pelo menos um mês, o quadro de internações em razão da doença no Rio Grande do Sul não muda significativamente. No dia 7 de setembro, o número de pacientes internados em leitos intensivos no Rio Grande do Sul, em razão do vírus SARS-CoV-2, era de 440. Durante o período de um mês, o número variou para mais e para menos, mas se manteve na mesma média, não indicando o enfraquecimento da pandemia em território gaúcho. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de lei que autoriza o governo federal a usar a reforma do imposto de renda como fonte de recursos para compensar a criação do Auxílio Brasil, programa desenhado para substituir o Bolsa Família. O texto da lei sancionada está publicado em edição extra do Diário Oficial da União, que circula nesta terça-feira. A lei faz alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 com o objetivo de viabilizar o Auxílio Brasil. Os ajustes valerão apenas para este exercício fiscal. A medida autoriza o uso de propostas legislativas em tramitação como fonte de compensação para a criação ou aumento de despesa obrigatória para programas de transferência de renda. A intenção do governo é usar a arrecadação oriunda das mudanças no imposto de renda para bancar o Auxílio Brasil. A reforma no imposto de renda já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas sofre resistência no Senado. Para finalizar o nosso giro de notícias, beneficiários de pensão por morte e auxílio maternidade junto ao Instituto Nacional de Seguro Social INSS poderão fazer a solicitação diretamente nos 7.647 cartórios de registro civil presentes em todos os 5.570 municípios brasileiros. É o que prevê o termo de cooperação assinado na última sexta-feira em Canoas entre o Instituto e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais.
Assinaram o documento os presidentes do INSS, Leonardo Rolim, e da APERN Brasil, Gustavo Renato Fiscarelli. O acordo de cooperação técnica, que terá início no dia 15 de outubro, com o projeto piloto envolvendo cartórios de registro civil de diferentes regiões do país e deverá ter duração de 30 dias, permitirá ao cidadão solicitar no ato do registro de nascimento de seu filho auxílio maternidade e no ato de registro de óbito a pensão por morte ao beneficiário. Ao efetuar o registro, o cartório verificará o direito ao benefício diretamente nos sistemas disponibilizados pelo INSS, obtendo a resposta em tempo real. Na sequência, fará a formalização do requerimento de concessão com a devida instrução documental para sua homologação, dando ciência ao cidadão e comunicando ao Instituto que a autorização já está de posse do usuário. 4h21 é o resumo de manchetes desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 16h. Muito bem, nós seguimos com tempo nublado aqui na região centro-sul do estado. A temperatura atual é de 23 graus. Daqui a pouquinho a gente traz as informações do tempo com a Clima Tempo Meteorologia, para você estar se programando para a quinta a sexta e também para o final de semana. Daqui a pouquinho também tem as informações esportivas. Vamos falar aí sobre os duelos de Grêmio e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Partidas estas que acontecem hoje à noite com transmissão ao vivo aqui pela Acústica através da Rede Gaúcha Sat. Seguimos com a nossa programação até às 5h30 da tarde no oferecimento do Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Belmóveis, móveis e decorações. E siga FP0.arquitetura no Instagram e confira as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. É hora do intervalo comercial, daqui a pouquinho mais notícias para você. Redação Acústica, de segunda a sexta às 16h. Acústica e a hora certa. 4h23. Quer vir de perto e de longe com alta definição? Bom, mais um motivo para você passar nas Óticas Carol então. Lente multifocal Global Lux com antirreflexo por 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Isso mesmo, 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Para você não perder nenhum momento importante. Aproveite, passe nas Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranhense 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Preview Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando. Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vende carro de carona
dia a dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Boa tarde, são 16 horas, 25 minutos, 21 graus é a temperatura neste momento em Camaquã. Vamos aos destaques de acústicafm.com.br. O Corpo de Bombeiros Militar Padrão Comunitário de Camaquã divulgou nesta quarta-feira as ocorrências atendidas no mês de setembro. O destaque foi para o aumento de casos de incêndios em estufas de fumo na região. Segundo a primeira-tenente Simone da Rosa Baldi, os incêndios sazonais em estufas de fumo, que aumentam a partir do mês de setembro, seguindo até o mês de abril do ano subsequente, já confirmaram esta tendência no mês passado. 5 ocorrências foram registradas neste mês. Segundo Simone, se compararmos setembro de 2020 com 2021, houve um aumento na ordem de 150% em incêndios em estufas de fumo. A manhã desta quarta-feira iniciou com o afogamento de um jovem de 22 anos no interior de Arambaré. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Camaquã foi acionada para atender a ocorrência. Vitor Jordano Batista Pinheiro acabou se afogando em um açude que fica em área da fazenda Marugita, na localidade de Monte Castelo. As informações obtidas pela reportagem da Acústica dão conta de que ele estava a cavalo e acabou caindo na água. O rapaz estava há cerca de 30 dias trabalhando na fazenda. Os bombeiros conseguiram resgatar o corpo na manhã de hoje. São 16 horas 27 minutos. Essas notícias e muito mais você confere no nosso portal acusticafm.com.br. Direto da redação de jornalismo, Lennon Haas. Direto da redação. Mais informações em acusticafm.com.br. No Dia das Crianças do Boticário, você imagina e a gente faz virar presente. Conheça os novos cheirinhos Quasar Next The Mandalorian, Sophie Moana, Dr. Botica e viva essas aventuras com até 20% de desconto nas lojas, com o revendedor ou pelo WhatsApp. Promoção não cumulativa, válida apenas para produtos selecionados, para compras de 20 de setembro a 12 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Dia das Crianças é o Boticário. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51 98501 2568. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo o que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 513692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 513692-1017.
Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisio Camaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Já de volta aqui na Acústica, quando são 4h31 para Bartes Móveis. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartes Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartes Móveis, sua vida, nossa inspiração. De imediato nós vamos para Porto Alegre. Porto Alegre vai sediar a próxima edição do Sound Summit, Feira Mundial de Inovação. Repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. A comitiva gaúcha, que está em missão em Madrid, na Espanha, com representantes da Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado e Assembleia Legislativa, recebeu na manhã desta quarta-feira a confirmação de que a capital vai sediar a primeira edição sul-americana do South Summit 2022. O evento vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem, quando Porto Alegre comemora 250 anos. O anúncio foi feito pela presidente e fundadora da feira, Maria Benjumea, durante a edição desse ano da tradicional Feira de Negócios e Inovação, que reúne empreendedores, investidores, startups e corporações do mundo todo em Madrid, na Espanha. Conforme a organização, a escolha por Porto Alegre se deu porque a cidade possui um ecossistema de inovação que conta com grandes parques tecnológicos e mais de 1.000 startups. O Brasil é considerado o maior ecossistema da América Latina, sede de mais de 20 empresas avaliadas em mais de $1 bilhão. O governador Eduardo Leite concedeu entrevista coletiva e destacou a importância da feira para o Estado. Estamos muito felizes porque é uma negociação que começa, na verdade, desde 2019, no primeiro ano do nosso governo. Nós buscamos prospectar que eventos que poderiam coroar a nossa estratégia de inovação. Eu sempre falo que o Rio Grande do Sul ele tem um orgulho muito grande do passado, né? A gente olha para o passado com alegria, com muito respeito, admiração, se soube fazer o Rio Grande do Sul ao longo da sua história. Mas a gente não vive de passado, a gente vive de futuro. A gente precisa conectar cada vez mais o nosso estado com o futuro, né? E o futuro está nessa colaboração. O futuro do estado depende dessa condição de associarmos universidades, startups, empreendedores, financiadores, a sociedade civil, o poder público. O prefeito Sebastião Melo também comemorou a notícia. Olha, uma boa notícia para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, tá? Foi a conquista desse evento. Esse é um evento grande de inovação, de tecnologia, que envolve muitas startups, envolve fundos, corporações. E eu acho que eles escolheram corretamente, porque a nossa cidade, ela vive, né, e acredita muito na inovação. Nós temos feito muito para ser uma cidade empreendedora, diminuindo impostos, especialmente para quem investe em inovação. Nós temos facilitado a abertura de negócios. A South Summit é amplamente reconhecida como plataforma global para inovação e conexões de alto valor. Sediada em Madrid, estende a rede de conexão para o resto do mundo, sendo uma das principais conferências do sul da Europa. O evento ocorre de 5 a 7 de outubro na capital espanhola. Durante esse período, são esperados 1.200 investidores. A estimativa é de que cerca de $130 bilhões sejam movimentados entre investimentos e acordos. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos.
E tem novidades no panorama político. Os diretórios nacionais do DEM e do PSL decidiram, nesta quarta-feira, aprovar a fusão entre as duas legendas. O novo partido vai se chamar União Brasil e usar na urna o número 44. A nova sigla terá, em um primeiro momento, a maior bancada da Câmara, com 82 deputados. Essa é uma notícia nova, porque foi decidido hoje, então, através dos diretórios nacionais do DEM e do PSL, aprovar a fusão entre as duas legendas. Como eu disse, o novo partido vai se chamar União Brasil e usar na urna eletrônica o número 44. A nova sigla terá, em um primeiro momento, a maior bancada da Câmara com 82 deputados, além de 4 governadores, 8 senadores e as maiores fatias dos fundos eleitoral e partidário. Será a primeira vez em 20 anos que a direita reúne tantos parlamentares em uma única agremiação. A última vez foi no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, quando o PFL, que é atual DEM, elegeu 105 representantes. O presidente da legenda será o atual presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, e a secretária-geral fica com ACM Neto, que hoje comanda o DEM. Para ser oficializada a criação do União Brasil, ainda precisa do aval do Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa dos articuladores da fusão é que o tribunal dê a permissão até fevereiro do ano que vem. Antes da decisão final dos dois partidos, as direções do DEM e do PSL se reuniram separadamente para aprovar a fusão. O diretório do DEM do Rio Grande do Sul foi o único a votar contra a fusão. Na reunião do DEM, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que é pré-candidato ao governo gaúcho, apresentou 2 requerimentos. Um deles para deliberar sobre o apoio do novo partido à reeleição de Bolsonaro e outro para dar direito a voto no Diretório Nacional a todos os deputados federais e senadores. Os 2 requerimentos foram rejeitados. Além de Lorenzoni, os ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que é filiado ao PSL, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que é deputada licenciada pelo PL do Distrito Federal, também estiveram no evento que sacramentou a fusão. A nova legenda vai ter força para decidir votações importantes e ter peso significativo no eventual processo de impeachment de Jair Bolsonaro. Com 82 deputados, a nova sigla vai desbancar o PT, que desde 2010 lidera o ranking de maiores bancadas na Câmara. Em 2018 foram 54 petistas eleitos. Hoje o partido tem 53 deputados, empatado com o PSL. Mesmo que com a fusão parlamentares bolsonaristas deixem o novo partido como esperado, a sigla ainda sem nome seguirá com o maior número de deputados. Segundo especialistas, a união é vantajosa para o DEM por causa do aumento do fundo partidário. Para o PSL, partido que cresceu repentinamente ao abrigar a eleição presidencial de Jair Bolsonaro em 2018, com quem depois rompeu, os principais atrativos são a capilaridade regional e a estrutura que a outra sigla pode oferecer. Apesar de a presidência ficar com Bivar, a Semineto afirmou em entrevista na semana passada que as decisões da nova legenda não ficarão concentradas na presidência e serão feitas de forma compartilhada e colegiada. União Brasil pretende pôr em prática uma cláusula que determina que qualquer decisão precisa ter o apoio de 3/5 da direção do partido. Apesar dos avanços, para ser confirmada a fusão é preciso ajustar conflitos regionais. Estados como Rio e São Paulo ainda não têm consenso sobre qual grupo político vai exercer o comando. Pelo acerto entre ACM Neto e Luciano Bivar, o PSL comandaria esses diretórios estaduais, mas os líderes regionais do DEM resistem a ceder os comandos. Se for concretizada a fusão, o controle do Diretório do Rio ficará com o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, do PSL, do grupo do ex-governador Antony Garotinho. Então, DEM e PSL aprovam a fusão e criam União Brasil, que será o maior partido da Câmara. Agora são 4h39. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações no 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes, 643, aqui na cidade de Camaquã.
E o tempo, hein? Vamos falar sobre as condições climáticas. Neste momento aí, tempo nublado aqui na região centro-sul, 23 graus é a temperatura. Nós vamos acompanhar agora a previsão, saber o que nos aguarda das condições climáticas para amanhã, quinta, também na sexta e para o final de semana, as informações que chegam com a Climatempo Meteorologia. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva e na forma de temporal, inclusive com ventania e até queda de granizo. Nos próximos dias, a chuva aumenta ainda mais por causa da formação de novas áreas de instabilidade e a temperatura permanece baixa. Nesta quinta-feira, a máxima fica em torno dos 21 graus. Sexta-feira e fim de semana, com máximas na casa dos 20, no máximo 22 graus. No começo da semana que vem, mesmo com previsão de chuva, o sol volta a aparecer entre uma chuva e outra, e aí gradualmente a temperatura volta a subir. Na segunda-feira, a máxima deverá ficar em torno dos 26 graus. Desirê Brant, da Climatempo para Acústica FM. Agora são 4 horas e 40 minutos. Uma excelente tarde para você que nos acompanha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, propôs a partidos da base e da oposição um acordo segundo o qual o ICMS, que é aquele imposto estadual, incidiria sobre o preço médio dos combustíveis nos últimos 2 anos para reduzir o valor da gasolina. O presidente da Câmara reestabeleceu como uma de suas prioridades reduzir o preço dos combustíveis em meio a ataques aos repasses de preços praticados pela Petrobras e a críticas aos estados por não quererem diminuir suas alíquotas de ICMS. Lira se reuniu na noite da última segunda-feira com líderes da base para negociar um texto. A intenção inicial do presidente da Câmara era votar a proposta nesta terça, depois de conversar com a oposição. O ICMS é calculado com base em um preço de referência, conhecido como PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final, revisto a cada 15 dias, de acordo com pesquisa de preços nos postos. Sobre esse valor são aplicadas as alíquotas de cada combustível. No encontro, Lira propôs a mudança no cálculo que consideraria a média dos combustíveis nos últimos 2 anos. Cada estado, então, aplicaria a sua alíquota de ICMS sobre esse preço médio. Segundo Lira, a proposta defendida por ele deverá reduzir o preço da gasolina em 8%. No caso do etanol, a queda seria de 7% e de 3,7% para o diesel. Não houve acordo, pois há o entendimento de partidos de centro e de esquerda de que a modificação poderia provocar perda de arrecadação aos estados. Lira nega. Ele afirmou ainda que a arrecadação dos estados cresceu nos últimos anos. Sem consenso, a votação ficou para a próxima quarta-feira, dia 13. A oposição concordou em não obstruir o processo, mas descartou qualquer compromisso com o mérito do projeto. A proposta foi apensada a outra, do deputado Emanuel Pinheiro Neto, que trata da apuração do ICMS relativo ao diesel, ao etanol hidratado e à gasolina a partir de valores fixos por unidade de medida definidos em lei estadual. Hoje, como o imposto é calculado sobre um percentual do preço de bomba, o valor em reais cobrado pelos estados aumenta na mesma proporção dos preços. Se o valor dos combustíveis sobe, o valor cobrado de ICMS também sobe, pressionando o preço final. Aí, segue essa discussão, porque Lira, ele propõe que o ICMS incida sobre média do combustível dos últimos 2 anos para tentar reduzir o preço da gasolina. 4 horas e 43 minutos. Você imagina e o Boticário faz virar presente. Conheça os novos cheirinhos Quasar Next, Dr. Botica e muito mais. 20% de desconto nas lojas. Revendedor, você pode obter as informações pelo WhatsApp 519-8575-7229. É hora de trazermos mais informações. Agora a gente fala sobre Renan, que anuncia a inclusão de mais 4 investigados na CPI da Covid. O relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, anunciou a inclusão de mais 4 investigados na CPI. São eles: Marcos Tolentino, Danilo Trento, Otávio Facuri e Alan dos Santos. Renan afirmou que, com a inclusão desses nomes, já são 36 pessoas investigadas pela CPI. O relator afirmou que a recomendação de responsabilização que estará no relatório a ser apresentado no dia 19 de outubro será encaminhada para a PGR, Procuradoria-Geral da República, no caso de pessoas com foro, e para outras instâncias da Justiça nos demais casos. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
16 minutos faltando para as 5 horas da tarde. O comércio do Rio Grande do Sul inverteu o crescimento e registrou forte queda no volume de vendas em agosto no confronto com julho, quando o setor chegou a crescer mais de 10% frente ao mês anterior. O recuo foi de 4,9%, maior que o verificado na média do Brasil, que teve redução em vendas de 3,1%. Já no chamado comércio ampliado, com veículos e materiais de construção, a venda de itens para obras e reformas tiveram a primeira queda na pandemia. O segmento teve redução de 6,2% na comercialização em relação a agosto de 2020. A comparação é apenas com o mês do ano anterior. Mesmo assim, as lojas têm alta de 15,7% no ano e 17,8% em 12 meses. Os dados são da mais recente pesquisa mensal do comércio do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. Já na comparação com agosto de 2020, a redução na venda foi menor, de 1,3%. O varejo nos estados e Distrito Federal teve queda maior da média, de 4,1%. No ano, o estado registra alta acumulada de 3,7%, enquanto o Brasil apresenta saldo de 9,8%. 4h45, daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo para você as informações a respeito de um jovem que morreu afogado hoje pela manhã aqui na nossa região. Mais um caso lamentável, a gente traz os detalhes para você em instantes. 4h46, baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia, na Avenida Antônio Duro 978, aqui na cidade de Camaquã. O assunto agora são os vazamentos de diálogos. Polícia Federal pede prorrogação de inquérito contra Bolsonaro. A Polícia Federal pediu ao STF a prorrogação do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de informações sigilosas de uma investigação sobre ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. A PF argumenta que é necessário mais tempo para a execução de novas diligências na investigação. A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que pediu para a Procuradoria-Geral da República opinar sobre a extensão do prazo. Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro divulgou documentos sigilosos sobre uma investigação da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018. A partir daí, Moraes abriu a investigação contra o chefe do executivo. Também é investigado o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, que divulgou os documentos, e o delegado da PF, Vitor Neves Feitosa, responsável pelo inquérito que teria sido vazado a Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Rafael Silva. Muito bem, são 4h47. A triste notícia que nós tivemos na nossa região no dia de hoje foi a morte de um jovem por afogamento aqui na nossa região. A manhã desta quarta-feira iniciou com o afogamento de um jovem de 22 anos no interior de Arambaré. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Camaquã foi acionada para atender a ocorrência. Vitor Jordano Batista Pinheiro acabou se afogando em um açude que fica em área da fazenda Marugita, na localidade de Monte Castelo. As informações obtidas pela reportagem da Acústica dão conta de que ele estava a cavalo e acabou caindo na água. O rapaz estava há cerca de 30 dias trabalhando na fazenda. Os bombeiros conseguiram resgatar o corpo no meio da manhã de hoje. A mãe dele foi chamada e foi até o local onde realizou o reconhecimento do corpo. Uma equipe da Polícia Civil foi deslocada até o local onde realizou os levantamentos pertinentes ao caso. O corpo foi enviado para o posto médico legal em Pelotas, para só depois ser liberado para a realização dos atos fúnebres. E este é o segundo caso na região de afogamento de um jovem ao trabalhar com cavalo em 40 dias. Um caso semelhante aconteceu no dia 26 de agosto em Cristal. Naquela data, o jovem Murilo Nunes desapareceu nas águas do rio Camaquã. As informações divulgadas na época dão conta de que ele estaria a cavalo recolhendo o gado em uma fazenda do município, quando acabou caindo no rio. O pai teria tentado ajudar, mas não conseguiu. Imediatamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas. Em estado de choque, o pai do rapaz precisou ser encaminhado para atendimento no posto de saúde de Cristal. Então, são 2 episódios tristes. Exatamente hoje fazem 40 dias, da morte deste jovem no Cristal. E justamente nesta data, nós temos aí a morte de mais um jovem por afogamento. Também estava trabalhando em cavalo quando acabou caindo em um açude hoje pela manhã.
lá na fazenda Marugita, que fica na localidade de Monte Castelo. Vai a nossa solidariedade neste momento, desejo de muita força a todos os familiares e a todos os amigos, né? Todas as pessoas que tinham algum tipo de convivência com esse jovem. Agora são 4h49. Seguimos no oferecimento de FP0 Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp é o 51985012568. Agora a gente fala sobre uma comissão que debate a criação do Dia Nacional em memória às vítimas de trânsito. A Comissão de Educação discutiu em audiência pública a proposta que cria o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Trânsito. Os debatedores elogiaram a iniciativa e destacaram a importância de um dia para que a conscientização seja maior. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, autor do requerimento do projeto de lei que estabelece a data, afirmou que a homenagem será uma forma de lembrar as vítimas e humanizar a dor das famílias que perderam seus entes queridos. Além disso, o senador explicou o motivo da escolha da data de 7 de maio para ser em memória dos mortos no trânsito. Acredito que a escolha do dia 7 de maio é uma data apropriada para comemorarmos a presente questão. Isso porque, neste fatídico dia, na cidade de Curitiba, no Paraná, o então deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho, dirigindo supostamente embriagado, em escandaloso excesso de velocidade, com CNH caçada, veio a colidir com um carro em que estava Gilmar Rafael Souza Yared e Carlos Murilo de Almeida, 2 jovens em tenra idade que tiveram as vidas ceifadas por um homem que deveria, acima de todos, respeitar as leis. Ainda na audiência foi sugerida a troca da data pelo presidente da ONG Trânsito Amigo, Fernando Diniz, que perdeu o filho em um acidente de trânsito. A data sugerida por ele é o 3º domingo de novembro, assim como a data mundial instituída pela ONU. Fabiano Contarato disse que não vê problema na mudança da data, desde que haja um dia específico em memória das vítimas de acidentes de trânsito. De acordo com dados do DataSUS, 32.879 pessoas perderam a vida em ocorrências de trânsito em 2019. Sob supervisão de Maurício de Santi, da Rádio Senado, Manuela Moura. 4h52. Nós recebemos hoje à tarde aqui na emissora informações importantes e que servem como um alerta, principalmente aos fumicultores aqui da nossa região, que diz respeito aos incêndios em estufas de fumo aqui na nossa região. Nós tivemos 5 casos na região de Camaquã no mês de setembro. O Corpo de Bombeiros Militar Padrão Comunitário de Camaquã divulgou nesta quarta-feira as ocorrências atendidas no mês de setembro. O destaque foi para o aumento de casos de incêndios em estufas de fumo na região. Segundo a primeira-tenente Simone da Rosa Baldi, os incêndios sazonais em estufas de fumo, que aumentam a partir do mês de setembro, seguindo até o mês de abril do ano subsequente, já confirmaram esta tendência no mês passado. 5 ocorrências foram registradas neste mês. Segundo Simone, se compararmos setembro de 2020, quando aconteceram 2 casos, e agora setembro de 2021 com 5, houve um aumento na ordem de 150% em incêndios em estufas de fumo. E o comando do Corpo de Bombeiros de Camaquã alerta que, mantido este crescimento, chegaremos a 30 ocorrências desse tipo no quadrimestre. E aí nós temos aqui algumas dicas importantes, né, para você que é fumicultor, que acompanha o programa neste momento. São dicas de como evitar incêndios em estufas de fumo. Tem uma matéria completa sobre esse assunto em acusticafm.com.br. Mesmo assim, eu vou detalhar algumas dessas dicas, como, por exemplo, providenciar instalações elétricas independentes para a estufa, evitando um superaquecimento da fiação. Também deve manter a ventilação forçada da estufa em boas condições. Sempre que possível, construir a estufa a uma distância mínima de 5 metros de outras edificações, ou seja, 5 metros de distância de uma residência, de um galpão ou da garagem de maquinário, isso para evitar a propagação das chamas. Também é aconselhado manter o controle constante da temperatura da fornalha, com vigilância permanente no local e sem apressar o processo de secagem. Outra dica é realizar periodicamente a limpeza e manutenção dos dutos e do interior da estufa.
e, em caso de incêndio, fechar todas as entradas de ar do local para diminuir a oferta de oxigênio. São algumas dicas para você que é fumicultor, que está acompanhando o programa, para evitar novos incêndios em estufas de fumo. Foram 5 casos aqui na região de Camaquã no mês de setembro, acendendo o alerta dos bombeiros para evitar que novos casos desse tipo aconteçam. Agora são 4 horas e 54 minutos. Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais. Belmóveis na Bento 111, aqui na cidade de Camaquã. A gente vai falar sobre o Papa, que se manifestou após denúncia contendo 216 mil vítimas de pedofilia. E o Papa Francisco se pronunciou nesta quarta-feira, reagindo mais uma vez à revelação ontem do relatório inédito de uma comissão independente, a Comissão Salvé, de mais de 216 mil vítimas menores de pedofilia na Igreja Católica desde 1950. O Papa Francisco expressou hoje a sua vergonha. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna. Desejo exprimir a minha tristeza, a minha dor, assim como a minha vergonha, a nossa vergonha pela longa incapacidade da Igreja de colocar essa questão no centro das suas preocupações, disse o pontífice. O presidente francês Emmanuel Macron saudou o espírito de responsabilidade da Igreja Católica na França, onde o relatório foi publicado. 4 horas e 56 minutos. Nós continuamos o programa no oferecimento sempre de Super São José. Confira diariamente as ofertas do Super São José no Facebook e aproveite as promoções da semana. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. Vamos trazendo mais informações. Agora a gente conversa sobre a comissão que aprovou um tempo de serviço de agentes de saúde para fins de aposentadoria. Segundo o projeto de lei, o tempo de serviço prestado por agentes comunitários de saúde entre janeiro de 1991 e dezembro de 2006 será contado para fins de aposentadoria, mesmo que não tenha havido contribuição no período. Autores da proposta, os senadores petistas Paulo Rocha, do Pará, e Humberto Costa, de Pernambuco, explicaram que emenda constitucional modificou a contagem do tempo para aposentadoria, que passou a considerar o histórico de contribuições previdenciárias em vez do tempo de serviço. Ao lembrar que foi autor da lei que transformou os agentes comunitários em profissionais da saúde, Paulo Rocha disse que falta reconhecer o tempo que trabalharam para o Sistema Único de Saúde. Esse é um projeto muito simples, mas de um grande alcance de justiça e até de justiça humanitária. Eram verdadeiros médicos. Trabalha inclusive na prevenção da saúde da família lá nos rincões do nosso país. Agora, precisa corrigir o período exatamente quando eles foram usados pelas prefeituras, pelos órgãos públicos como profissionais de saúde. Não conta esse tempo como tempo de serviço para efeito de aposentadoria. A votação do projeto contou com a presença de representantes da Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias. A senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, que é médica e foi secretária municipal de saúde, disse que a atuação deles é essencial para a ação preventiva. Ao ler o relatório do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Zenaide elogiou o trabalho desses profissionais. Cumprimentar os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, realmente essas mulheres e esses homens salvam muitas vidas nesse país. Trabalho árduo, eles estão presentes na casa do cidadão, até a unidade de saúde, e eles prestam serviços fundamentais. O SUS, seus agentes comunitários de saúde, seus agentes de endemia, é impossível. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. 4 horas e 58 minutos e nós vamos agora para um intervalo comercial. Em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat e daqui a pouquinho tem mais notícias aqui na Acústica. Acústica e a hora certa. 4h59. Modo Kids ativado na rede de farmácia São João.
Aqui, todo dia é o Dia das Crianças. Tem ofertas exclusivas nos brinquedos e produtos da conveniência. Confira uma variedade para presentear a criançada nesse dia 12 de outubro. Nas farmácias São João, todo dia é o Dia das Crianças. Rede de Farmácia São João, cada vez mais perto de você. O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado. Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Porto Alegre chega a 70% da população a partir de 12 anos com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Correios projetam concluir até o fim de outubro entregas de correspondências atrasadas no Rio Grande do Sul. Presidente do Conselho Federal de Medicina incluído na lista de investigados da CPI da Covid. Chile terá quarentena mais curta de 1 ou 2 dias para turistas que fizerem teste PCR na chegada ao país. O céu ainda é nublado em Porto Alegre, agora faz 21 graus. Existe a chance de temporais em áreas isoladas. A chuva já atinge boa parte do estado, mas com pancadas fracas. As temperaturas caem a partir da noite. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 5,48. A Bolsa de Valores de São Paulo opera também em alta de 0,13%. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers em ação pela saúde. Trânsito. Motoristas que se dirigem à Zona Sul já podem utilizar a cavalhada com a Padre Reus, onde obras foram já liberadas. Eram obras de asfaltamento. Atenção para uma colisão entre 2 carros na Venceslau Escobar com a Mário Tota. EPTC está se dirigindo ao local. Trânsito também mais carregado na Protásio Alves com a Manuel Elias. E atenção para um acidente na RS 786 no Litoral Norte, na altura do quilômetro 22 em Tramandaí, envolvendo 2 veículos. Uma pista está bloqueada no sentido Tramandaí-Cidreira. Com o trânsito, Samantha Klein. Em GZH. Câmara aprova a convocação de Paulo Guedes para explicar movimentações financeiras no exterior. Foram 310 votos favoráveis e 142 contrários. E com isso, o ministro Paulo Guedes terá que prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre movimentações financeiras realizadas no exterior. Esse caso que foi revelado pelo Pandora Papers, uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas que mostrou que Guedes é sócio de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas durante a sua gestão no Ministério da Economia. Não é permitido que membros do alto escalão do governo sejam donos de offshores no exterior. A sessão ainda não tem data marcada, mas tudo indica que será realizada na próxima semana. Por ser uma convocação, Guedes é obrigado a comparecer para dar explicações. De Brasília, De forma segura, Cremers em ação pela saúde. Devido à transmissão da jornada esportiva, a notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat, às 2 horas da madrugada. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Bislacta 126 gramas, 4,29. Salgadinho Cheetos 39 gramas ou Fandangos 45 gramas, 2,29. Biscoito Paraty Rosquinhas 300 gramas, 2,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 6 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! A
A CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar é uma empresa camaquense com atendimento em todo o Rio Grande do Sul. Está junto no agro, ao lado do pequeno e grande produtor, com o compromisso de impulsionar a economia através da fabricação própria de equipamentos agrícolas e a revenda de placas de energia solar e motores WEG. Oferecemos financiamento através dos bancos parceiros, tudo para que a CIS seja sinônimo de inovação e economia. Acesse cissolar.com.br. A Fubra, clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Bazar Móveis Eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maraninche, 1156, no centro de Camaquã. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Oferecimento. Lojas Pompeia, Camaquanete, Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, Doutor Sandro de Matos Dias e Meta Imóveis. Construindo ou reformando? Na Becker, comprando tudo para sua obra e começa a pagar só no ano que vem. Argamassa, ferro, cimento, forro PVC, pisos e revestimentos. Na Becker você encontra tudo para sua obra com preços super especiais. Vaso sanitário Deca com caixa acoplada, só 12 vezes de R$ 32,90. E janela veneziana Rio Brás, só 12 vezes de R$ 61,50. Tudo com entrada só para janeiro. Vem comprar barato, vem pra Becker. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 51-3671-6752 ou 51-3692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você.
Comercial J. Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J. Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 3671-0363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, de volta aqui na Acústica, quando são 5h10 para a Fisiocamaquã, pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Fisiocamaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. E agora nós vamos voltar para Porto Alegre. Nós vamos conversar com o Ayrton Lemos, porque a coordenação do projeto Cozinha Solidária do MTST tenta negociar permanência na sede do bairro Azenha, em Porto Alegre. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. Boa tarde, Ayrton. Muito boa tarde, Gil. Pois é, a Justiça Federal deu 48 horas para a Cozinha Solidária, instalada em um imóvel abandonado aqui na Azenha, deixar o local em Porto Alegre. O prazo passou a contar a partir da manhã desta quarta-feira, após notificação oficial. Desde o início do seu funcionamento, no dia 26 de setembro, a Cozinha Solidária da Azenha já serviu quase 2.000 marmitas distribuídas entre pessoas em situação de rua, trabalhadores e desempregados. Localizada em uma zona central da capital gaúcha, na Avenida Azenha. Segundo Eduardo Osório, integrante da coordenação estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a cozinha estava servindo refeições não só para pessoas em situação de rua, mas também para trabalhadores e desempregados. Vamos ouvi-lo. Nesses 9 dias que a cozinha está funcionando, ela já serviu quase 2.000 refeições, de segunda a sexta, atendendo uma demanda, que antes estava invisível, que era não só a população em situação de rua, mas também trabalhador informal, trabalhador de carteira, que está com dificuldade de acessar, comer direito, ou fazer as 3 refeições. E esse público é uma surpresa, porque normalmente não vê essas pessoas pedindo na rua, porque as pessoas estão numa condição mais organizada, E a fome tem um estigma bem forte. O projeto, que integra uma ação nacional com cozinhas em Roraima, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, que é do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, passou a funcionar no dia 26 de setembro, Gil. Pois é uma ação beneficente, já atua há bastante tempo aí na capital, né? Exatamente, ela está instalada há 10 dias e agora está esse debate entre a Justiça Federal, a União e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto aqui em Porto Alegre, Conversando com o Eduardo, ele disse também que o governo do estado vai tentar atuar para que se mantenha ali a cozinha ali, porque é um lugar de muita movimentação em Porto Alegre. E o que chama a atenção que não são só pessoas em situação de rua, mas também trabalhadores, que não têm dinheiro para fazer refeição na rua, e que não ganham vale-refeição também. E muitos desempregados, Gil? A gente sabe a situação do país nesse momento, Pois é, tomara que receba o apoio necessário, uma iniciativa como essa. Nós aqui da Rádio Acústica FM sempre apoiamos, aquelas iniciativas que são, como exemplo, esta de Porto Alegre, desse benefício para quem precisa.
exatamente um imóvel que estava abandonado, né? Então a gente torce para que haja um acordo entre a justiça e o movimento, né? E também que o governo do estado possa tentar ajudar também, né? Já há esse movimento para ajudar e, de repente, se não houver esse acordo com o governo federal e com a justiça, para que se instale uma cozinha ali naquele local, né? Porque o bairro Azinha é de grande movimentação durante a manhã, principalmente ali, né, na hora do almoço, né? Então é um local bastante bem localizado, né, para os trabalhadores, para as pessoas que moram na rua também, né? Tá certo, né, Ayrton? Um grande abraço para você, um bom final de tarde. Um grande abraço a todos aí. Agora são 5h14, seguindo trazendo outras informações. Crianças até 7 anos não devem ganhar brinquedos elétricos, é o que diz uma ONG. Vem aí o Dia da Criança. E pode parecer fácil, mas agradar os pequenos não é tão simples assim. Eu quero café na cama. Eu quero ganhar os livros do Harry Potter. Eu quero ganhar algum jogo de futebol. Eu queria muito um Tails pra ser companheiro do meu Sonic, né? Meu presente de manhã cedinho. Eu tô muito animado pro Dia das Crianças. Mas na hora de escolher o presente, os adultos devem estar atentos. É que alguns podem trazer riscos para as crianças. É preciso observar, por exemplo, se o brinquedo é certificado pelo Inmetro e se ele pode provocar cortes ou ferimentos. Tatiana Oliveira viveu esse drama quando o filho Roberto, na época com 2 anos, ganhou um caminhãozinho de presente. O brinquedo tinha partes de plástico e de metal, e aí a brincadeira se tornou um problema. A caçamba, você apertava um botãozinho, ela levantava, apertava de novo, ela abaixava. E aí ele foi segurar o caminhão e a caçamba fechou no dedinho dele. O dedinho ficou roxo, machucou bastante. Depois eu passei a observar melhor e aí realmente eu fiquei mais atenta. O Instituto Bem Cuidar é uma organização não governamental que promove a proteção e o cuidado de qualidade com a infância e a juventude. A coordenadora do Instituto, Érica Tonelli, alerta sobre os cuidados necessários na hora de comprar brinquedos. As nossas recomendações são que quando vai comprar um brinquedo, ele sempre tem a certificação do Inmetro e seguir a faixa etária que está indicada aquele brinquedo. Nunca dar brinquedos elétricos para crianças menores de 7 anos. Isso pode ocasionar queimadura, então a gente recomenda que os brinquedos elétricos espere que eles estejam um pouco maior. É importante também sempre dar uma revisada nos brinquedos, porque com o uso eles podem ir se quebrando ou soltando partes. E tomar cuidado com aqueles que têm peças pequenas ou podem ser ingeridos, como as amadas massinhas e slimes. Com supervisão de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro. Agora são 5h16, nós vamos falar sobre as informações esportivas. Tem dupla Grenal em campo, logo mais à noite, pelo Campeonato Brasileiro. E o Grêmio é um clube em ebulição. Derrotas em sequência, zona de rebaixamento, volta da torcida com a atuação constrangedora do time diante do Sport, bastidores efervescentes, tudo conspira contra no momento. Os tropeços dentro de campo inevitavelmente influenciam na estrutura como um todo. E só há uma maneira de arrefecer a crise, vencendo. E isso que o Grêmio precisa fazer na noite de hoje, quando recebe o Cuiabá às 21h30 na Arena pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não há outro remédio que possa amenizar os danos causados pelas derrotas para Atlético e Sport, que acabaram com qualquer dose de confiança da equipe. O revés diante dos pernambucanos trouxe discussão forte no vestiário e cobranças ásperas entre jogadores e comissão técnica. Na segunda-feira, Luiz Felipe Scolari reuniu o grupo a portas fechadas no CT Luiz Carvalho para uma longa conversa. São sintomas de um time que não encontra o rumo no Campeonato Brasileiro, no qual figura na zona do rebaixamento desde a segunda rodada. Atletas mais experientes e momentaneamente sem condições de atuar estariam incomodados
incomodados com o desempenho de alguns jovens do elenco. Até um pedido a Felipão para que altere o modo de a equipe jogar teria sido feito pelas lideranças do vestiário. A dúvida que surge é se o time conseguirá reagir aos últimos acontecimentos e dar uma resposta positiva contra o Cuiabá, que teoricamente é uma equipe mais qualificada na comparação com o Sport Recife. Um novo tropeço nesta noite pode acarretar em mudanças na estrutura do departamento de futebol. Trata-se de um jogo de alto risco. Scolari será obrigado a mudar a escalação. Vija Sante está na seleção paraguaia e Borja ficará um mês afastado por conta de uma lesão no tornozelo. Lucas Silva e Diego Souza assumem a titularidade. O centroavante será julgado hoje pela expulsão no jogo diante do Corinthians. Mesmo que seja punido, a suspensão começa a valer no dia seguinte, ou seja, ele estará em campo esta noite. A principal novidade pode ser a entrada de Jamilton Campas desde o início, no lugar de Alisson ou Ferreira. O colombiano melhorou o poder de criação do time quando entrou no segundo tempo da partida do último domingo. Campas arriscou chutes de longa distância e deu bons passes verticais. Foi participativo e não se escondeu do jogo. A torcida estará novamente na arena para acompanhar o Grêmio em outro duelo decisivo para tentar escapar da incômoda zona de rebaixamento. Nós já temos aqui a provável escalação do Grêmio para o confronto de hoje. O Grêmio deve ir a campo com Gabriel Chapecó, Wanderson, Juan, Rodrigues e Rafinha, Thiago Santos e Lucas Silva, Douglas Costa, Alisson ou Campas, um dos dois, e Ferreira. E na frente, Diego Souza. Esse é o provável time de Felipão para a partida desta quarta-feira. Falando agora a respeito do Internacional, os problemas de Diego Aguirre, que já eram grandes, ficaram ainda maiores. O técnico, que já precisava lidar com vários desfalques, perdeu mais jogadores nas horas que antecederam ao embarque da delegação colorada para Fortaleza, local da partida contra o Ceará, hoje à noite, às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Além de muitas, as defecções são graves e em todos os setores da equipe, praticamente descaracterizando a formação que construía uma campanha de recuperação na competição. Logo depois da derrota para o Atlético Mineiro no domingo, o técnico já sabia que não poderia contar com Edenilson, convocado para a seleção brasileira, e Vitor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, as ausências de Guerreiro e Palácios, alternativas importantes, também chamados por suas seleções, já eram certas. Porém, nesta quarta, antes da viagem, Aguirre recebeu a confirmação de que Taison, titularíssimo da equipe, e Gabriel Bosquilha, uma das principais opções para a vaga de Edenilson, também não estarão disponíveis para a partida. O primeiro amanheceu com fortes sintomas gripais e, por precaução, foi afastado. Bosquilha, por sua vez, tem dores no joelho direito e começou a fazer um trabalho de fisioterapia. Com isso, a formação que enfrenta o Ceará será emergencial. Para começar, na defesa, é grande a chance de Gabriel Mercado começar o seu primeiro jogo como titular na zaga desde sua chegada ao clube. Ele já iniciou uma partida, mas como lateral. No meio-campo, as dificuldades são mais graves. Sem Edenilson e Taison, as duas principais peças do setor, Aguirre terá que improvisar provavelmente com Caio Vidal e Maurício. A provável equipe do Internacional que enfrenta o Ceará tem Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Gabriel Mercado e Moisés, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, Caio Vidal, Maurício e Patrick, Yuri Alberto. Esse é o provável time do técnico Diego Aguirre para encarar o Ceará logo mais à noite às 19 horas. São 5 horas e 22 minutos. Excelente tarde para você que nos acompanha. O assunto agora é o Senado, que aprova o projeto para facilitar investimentos em ferrovias. A principal inovação do Marco Legal das Ferrovias é introduzir o modelo de autorização para as novas linhas ferroviárias. Nesse regime, as empresas bancam o empreendimento, ao contrário da concessão, onde o investimento é feito pelo poder público e somente a exploração é privada. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, contestou, no entanto, a possibilidade de conversão das concessões atuais em autorizações. Não sou contra a autorização. Ao contrário, é um instrumento muito legítimo, autorizado pela Constituição Federal. Só não está na Constituição permitindo que uma vire outra.
É eu pegar a Norte-Sul, que já foi concessionada, e transformar ela em autorizada. Eu quero autorização, especialmente para shortline, mas transferir uma para outra, isso não é bom para o país, não é bom para o usuário. O relator Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu que os grandes operadores que têm concessões hoje não têm a ganhar com a migração de regime, pois todas as obrigações continuam e não haverá transferência do patrimônio que hoje é público. A autorização é um título muito mais precário do que uma concessão. Ele pode ser cassado, exterminado, com muito menos justificativas do que uma concessão. Só haverá interesse num concessionário. Ele só descerá desta blindagem em somente dois casos: concorrência direta à operação ferroviária no mesmo mercado logístico competitivo, ou no caso de integrante de mesmo grupo econômico da concessionária, de forma a expandir a capacidade ferroviária no mesmo mercado. Para ajudar no financiamento das operações sem aumentar os custos para o usuário, serão autorizadas cobranças externas, como uma contribuição para os donos de imóveis localizados às margens das linhas e para investidores parceiros, como estacionamentos e shoppings próximos às estações. O projeto segue para a Câmara. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. São 5h24. Olha, o Rio Grande do Sul registra nesta quarta-feira mais 24 mortes por Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as vítimas eram residentes de 17 municípios do estado e as idades das vítimas variavam entre 54 e 89 anos. Com os novos registros, subiu para 34.976 o total de falecimentos relacionados à doença desde o início da pandemia. A pasta também reportou 1.352 novos casos, atualizando para 1.444.349 o total de infectados pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Destes, 97% estão recuperados e 1% estão em acompanhamento. A taxa de ocupação das UTIs na tarde desta quarta-feira é de 59,4%. Dos 3.340 leitos disponíveis, 1.409 estão ocupados, sendo 438 por pacientes com Covid e outros 113 de pessoas com suspeitas de terem contraído o coronavírus. Com relação à vacinação, no estado até hoje, 92,6% da população adulta recebeu ao menos uma dose de vacina e 66,1% está com o esquema vacinal completo. Quanto aos adolescentes, 45,2% já receberam pelo menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19. São os dados da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, divulgados agora há pouco pela Secretaria Estadual da Saúde. O assunto agora é automobilismo. Emplacamentos de veículos em setembro cai 25% em relação a 2020. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, registrou em setembro deste ano uma queda no emplacamento de veículos leves de mais de 10% em relação ao mês de agosto e redução de mais de 25% em relação a setembro de 2020. Ainda de acordo com o levantamento da Anfávia, o mês passado foi o pior setembro desde 2005 em relação ao número de licenciamento de veículos. O presidente da associação, Luiz Carlos Moraes, atribui os resultados à continuidade do problema mundial de falta de insumos e semicondutores, além de problemas logísticos para obter esses insumos, o que, segundo ele, tem levado o setor a adotar medidas como layoff, férias coletivas e até planos de demissão voluntária para gerenciar os custos. Férias coletivas, layoff, PDVs, inclusive estão sendo abertos, porque a gente está tentando gerenciar essa restrição na produção e essa dificuldade a gente vai continuar observando. A expectativa é que somente em 2022 seja normalizada a distorção de preços de veículos usados e novos gerada em função da demanda reprimida e da baixa produção. O setor fabril automotivo emprega diretamente mais de 103 mil pessoas de acordo com os dados de setembro deste ano, número que se mantém estável desde setembro do ano passado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. 5h27. A Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro aceitou depor presencialmente a Polícia Federal no inquérito que investiga suposta interferência do chefe do Executivo na corporação. Até então, Bolsonaro vinha pedindo permissão da Justiça para se manifestar por escrito. Requer
lhe seja facultada a possibilidade de ser inquirido em local, dia e hora previamente ajustados em aplicação ao que prevê o artigo 211 caput do Código de Processo Penal, prerrogativa que contabilizará o pleno exercício das funções de chefe de Estado e do seu direito, encaminhou a AGU ao STF. A AGU também diz que o pedido é para que haja plena colaboração com a jurisdição dessa Suprema Corte e para que o Supremo reconsidere o recurso anterior que contestava o depoimento presencial. A mudança de posicionamento foi informada na abertura da sessão do STF, que julgava a solicitação do presidente. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, informou que com isso terá de avaliar se ainda há pertinência para o julgamento. A investigação foi aberta a partir de denúncia do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de suposto uso da corporação para proteger os filhos e aliados do presidente. De saída do governo, Moro declarou em abril do ano passado que Bolsonaro estava operando mudanças na diretoria da Polícia Federal para evitar que investigações atingissem seu círculo de alianças. Bolsonaro está na condição de investigado. Uma das provas contra ele é o vídeo de uma reunião ministerial que ocorreu no Palácio do Planalto em 22 de abril de 2020. Na ocasião, Bolsonaro disse que iria intervir na superintendência da corporação no Rio de Janeiro para beneficiar familiares, mas alega que fez referência à segurança pessoal da família dele, não à Polícia Federal. São 5h29 e é assim que nós chegamos ao final do Redação Acústica de hoje. Um programa para Super São José, o super da nossa gente. Siga a FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Fisioterapia em Camaquã é na Fisio Camaquã. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. E Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil na sua mesa. Fim de papo. Na sequência, depois do intervalo comercial, tem as muitas informações do Acústica News. A informação na medida certa. Redação Acústica. Acústica e a hora certa. 5h30. Venha experimentar os mais deliciosos chocolates quentes na Cremolato. Encare o friozinho do inverno com choco Kinder, choco Paçoca, tradicional ou choco Ferreiro. Deixe seu dia mais quente e feliz na Cremolato.